O prazo para entrega da declaração do imposto de renda está acabando, vai só até a próxima quarta-feira. E a expectativa da Receita Federal é chegar a 40 milhões de declarações entregues. Neste ano, a novidade é a declaração pré-preenchida, em que o contribuinte pode complementar informações e anexar outros documentos necessários. Mas mesmo com essa facilidade, muita gente ainda não enviou e ainda tem dúvidas sobre a declaração. E para responder dúvidas de ouvintes da Voz do Brasil, a gente conversou mais cedo com o Supervisor Nacional do Programa de Imposto de Renda da Receita Federal, José Carlos Fonseca. Vamos ouvir. Oi, Supervisor, boa noite. Boa noite. Supervisor, nós preparamos algumas perguntas de ouvintes para o senhor, são dúvidas que podem ser de muitas pessoas pelo país afora. A primeira delas é do Eduardo Coelho, que é aqui de Brasília. Ele é motorista de aplicativo e tem uma dúvida que pode ser também de outros profissionais autônomos. Vamos ouvir a pergunta do Eduardo. Meu nome é Eduardo Coelho, sou motorista de aplicativo. Eu gostaria de saber como deve ser realizada a declaração dos valores recebidos em relação também ao que a gente gasta de combustível, de manutenção, essas coisas. E como é o cálculo de imposto a ser pago desses valores recebidos. Bom, então, motoristas de aplicativo, motoristas de táxi, esses motoristas de uma forma geral, ele tem duas características importantíssimas que devem ser observadas na hora de fazer a declaração do imposto de renda. Se ele é um microempresário, se ele é um MEI, ele deve fazer toda a informação das informações na declaração dele de microempresário, como uma pessoa jurídica. Agora, se ele é uma pessoa física que não é um MEI, ele recebe rendimentos da pessoa física, ele deve declarar se apenas 60% dos rendimentos recebidos. Ou seja, se ele recebeu no ano 30 mil reais, ele deve considerar como renda apenas 60%. Por que essa diferença? Os 40% são incluídos como se fossem as despesas que ele precisa ter para a manutenção do carro, para a gasolina, os impostos. Então, para saber se a pessoa, se o motorista está obrigado, a primeira conta a fazer é pegar o valor que ele recebeu ano passado, calcular 60% e verificar se ele está obrigado a declarar. Se esse valor, 60%, for superior a R$ 28.559,70, ele deve declarar, porque esses são rendimentos tributáveis. Então, ele, estando esses 60% do rendimento dele acima desse limite, ele deve fazer a declaração de imposto de renda esse ano, colocando esses valores, os 60%, como rendimentos tributáveis e os outros 40% como rendimentos isentos. Essa é uma forma para aqueles profissionais que não são empresa, que não são um MEI. Então, uma pessoa física que se aplica aos motoristas de aplicativo, é essa a regra que ele deve seguir. Só para a gente, então, deixar um pouquinho mais claro, supervisor, ele só deve fazer a declaração se a conta dos 60% de rendimentos recebidos por ele no ano der acima da faixa de isenção do imposto de renda, né? O senhor pode repetir, por favor, também qual é essa faixa de isenção? Ok, exatamente. Os motoristas de aplicativos e motoristas que trabalham como pessoa física, né, não são uma empresa, não são um microempresário, devem fazer um cálculo anual para verificar se eles estão obrigados a apresentar a declaração. A legislação diz que somente está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda quem ultrapassar os rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Mas quais são os rendimentos tributáveis desse pessoal que trabalha como motorista de aplicativo? A legislação permite que seja considerado como rendimento tributável apenas 60% daquilo que ele recebeu no ano. Então, fazendo uma conta simples, se a pessoa no ano passado recebeu de rendimentos referentes ao trabalho de motorista de aplicativo R$50 mil no ano, ele calcula 60% disso e verifica se está acima. No caso, daria 60% de 50 mil, daria 30 mil, e ele estaria acima dos 28 mil. Então, ele estaria obrigado a declarar. E esse rendimento é um rendimento tributável que deve ser declarado. Tá certo. Agora, supervisor, a próxima pergunta também é de um trabalhador que era autônomo e agora ele está trabalhando com a carteira assinada e tem dúvidas sobre a declaração. É o Amarildo Marques, lá de Minas Gerais. Boa noite. Meu nome é Amarildo Afonso Marques. Eu moro em Uberaba e sou registrado pela CLT, né?
Quero saber se tenho que declarar agora, pois antes eu era do regime autônomo. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Bom, a legislação, ela diz que a pessoa que recebeu rendimentos tributáveis no ano passado, acima de R$ 28.559,70, deve apresentar a declaração. Esses rendimentos tributáveis podem ter vindo parte de atividade autônoma, parte de carteira assinada, de qualquer rendimento tributável. Se ele agora é um profissional que recebe salário, ele deve somar o valor que ele está recebendo de salário, que é um rendimento tributável, com os outros rendimentos tributáveis que ele possa ter recebido durante o ano. Agora, lembrando que se ele é um trabalhador com carteira assinada, né, um trabalhador por CLT, os rendimentos dele já tiveram o imposto retido na fonte, provavelmente, né? Sim, normalmente os rendimentos pagos por empresas, quando as empresas pagam um trabalhador, elas são responsáveis por fazer o cálculo e já a retenção do imposto retido na fonte. Mas isso não interfere no ato da pessoa ter que declarar ou não. O fato da pessoa jurídica, na hora que pagou, já ter retido o imposto de renda na fonte, não interfere no ato do contribuinte de ter que fazer a declaração do imposto de renda. O que interfere é saber se o valor ultrapassou o limite. Agora, supervisor, nós vamos até o Nordeste, porque o nosso ouvinte, Humberto Fernandes, do Maranhão, quer saber sobre as restituições. Vamos acompanhar a dúvida dele. Boa noite, supervisor José Carlos. Eu sou Humberto Fernandes, da Central de Notícias de São Luís. Como o contribuinte pode saber em que lote vai receber a restituição do imposto de renda de 2023? Boa noite. Infelizmente, essa resposta o contribuinte ainda não tem como saber. Na verdade, a Receita Federal ela vai pagando os lotes de restituição, esse ano serão 5, né, começando agora no dia 31 de maio, vai até o final de setembro, o último lote, e a Receita Federal vai fazendo os lotes à medida que o dinheiro vai sendo repassado pelo Tesouro Nacional. Então, esse mês nós recebemos do Tesouro Nacional 7,5 bilhões e geramos o primeiro lote contemplando aquelas pessoas, né, em ordem de prioridade, até chegar a 7,5 milhões. Se no mês seguinte vier mais 7,5 milhões ou menos, isso é que vai definir quantas pessoas entrarão nesse lote ou não. Normalmente, até setembro, todo mundo é pago, desde que não tenha nenhum problema na declaração. Então, a previsão é pagar todos até setembro. É claro que a pessoa que entregou antes a declaração, ela passa a ter mais chances de receber primeiro do que aqueles que deixaram para os últimos dias. Agora, existe um grupo prioritário, né? Os grupos prioritários, que são mais de um grupo. O senhor pode lembrar quais são? Sim, a legislação obriga que a gente pague primeiro aquelas pessoas que têm prioridades legais. São as pessoas idosas, né, acima de 60 anos de idade, os portadores de doença grave, física, mental, moléstia, né, e os professores, as pessoas cuja a fonte de renda principal é o magistério, ou seja, os professores. Depois desses, vem aquelas outras prioridades que não são legais, mas foram instituídas pela Receita Federal, ou seja, o fato da pessoa ter utilizado o PIX ou a declaração pré-preenchida fez com que ele ganhasse prioridade também no pagamento de restituição. Todas essas prioridades seguem como critério de desempate dentro dessas prioridades a data de entrega. Então, se 2 idosos entregaram a declaração, quem vai receber primeiro é aquele que entregou primeiro, porque eles são idosos. Se 2 professores entregaram a declaração, quem receberá primeiro? Aquele professor que entregou primeiro. E se 2 pessoas entregaram a declaração optando pelo PIX, vai receber aquela que tiver entregue primeiro. Supervisor, diferente do Humberto, que está preocupado aí com a restituição a receber, a nossa ouvinte do Acre, Ana Cláudia Ferraz, ela está preocupada com o complemento do imposto que ela vai ter que pagar. Um caso muito comum para quem tem mais de uma fonte de renda. Vamos ouvir então a Ana Cláudia? Meu nome é Ana Cláudia Ferraz, moro em Rio Branco, Acre, tenho meu salário e recebo uma pensão, pago imposto de renda na fonte sobre os 2. Quando fui declarar o imposto de renda esse ano, descobri que tenho que pagar ainda mais imposto. Gostaria de entender o porquê ainda tenho que pagar esta dívida e se há alguma forma de evitar esse débito no ano que vem.
Então, essa situação acontece quando a pessoa tem múltiplas fontes pagadoras, porque uma fonte não sabe da outra fonte. Acontece também muito com professores que dão aula numa escola e em outra escola, em um outro cursinho. Cada uma dessas empresas que for pagar essa pessoa, elas sabem daquela renda e eles aplicam a tributação de acordo com aquela informação. Então, se a pessoa recebeu um valor X, aquela empresa que está pagando vai reter calculando por aquele valor e não pelo total. Então, ele aplica, de repente, uma alíquota menor, 7%, porque o valor que ele está recebendo se aplica a alíquota de 7%, de 15%, dependendo da faixa de rendimentos. Só que, se somassem os 2, os 3, os 4 rendimentos que aquela pessoa tem, ela não estaria numa alíquota tão baixa, talvez ela estivesse numa alíquota de 27,5%. Então, é essa diferença que é cobrada na declaração. Quando a pessoa vai fazer a declaração no ano seguinte e aí informa todos os rendimentos, o sistema calcula e vê que, esse rendimento todo não era uma alíquota de 15%, tinha que ser uma alíquota de 27,5%. Então, essa diferença é cobrada na hora que a pessoa faz a declaração. Por isso que algumas pessoas têm imposto a pagar. É possível que a pessoa, durante o ano calendário, à medida que vá recebendo esses rendimentos, ela pode espontaneamente fazer esse cálculo. Veja, receber 5 mil de uma empresa, 5 mil de outra empresa, somando dá 10. Teria que ser a alíquota de 15%. Mas cada uma só me cobrou 7,5%. Então, eu vou pagar a diferença. É possível fazer esse pagamento do imposto complementar mensalmente e aí, quando for fazer a declaração no ano seguinte, já não terá essa diferença a pagar. Bom, por fim, supervisor, a gente traz a dúvida da Alessandra Amorim, que também é aqui de Brasília. Ela quer saber sobre a dedução do plano de saúde no imposto de renda. Vamos acompanhar a dúvida dela. Oi, meu nome é Alessandra Neiva Amorim, sou contadora. A minha pergunta é, se eu tenho uma empresa e meu plano de saúde está por ela, mas quem paga o plano de saúde mensal sou eu, pessoa física, eu posso deduzir no imposto de renda da pessoa física? A despesa médica, ela deve ser comprovada pela pessoa que pagou. Então, se a pessoa que fez a declaração do imposto de renda arcou com aquela despesa médica, mesmo que tenha sido por intermédio de outra empresa, ela tem direito a deduzir isso na declaração do imposto de renda. Importante ter esses comprovantes, o recibo, a comprovação da despesa, de que quem suportou o ônus foi o titular da declaração. Tá certo, então, José Carlos Fonseca, supervisor do Programa do Imposto de Renda da Receita Federal. Muito obrigado aqui pela participação na entrevista A Voz do Brasil. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade.